estar em Jerusalém. Ele falava o grego, não o hebraico, e a versão que ele usava da palavra do Senhor, a qual nos dias de Estevão era a versão em hebraico. E nós vimos na palavra do Senhor que apenas o Antigo Testamento, a qual eles tinham na época. E nós vimos que nesta passagem, nesse texto, no livro do Atos dos Apóstolos, pelo seu nome já diz Atos dos Apóstolos, nós vamos ver os atos que os apóstolos cometeram logo após que Jesus ele foi assunto aos céus, e ali os apóstolos, os discípulos de Jesus, ficaram com a responsabilidade de continuar a obra que Jesus vinha fazendo enquanto ele estava com seus discípulos em terra. A Bíblia diz que Jesus ele sobe para os céus em Atos capítulo 1, e ali os discípulos ficam olhando até Jesus desaparecer nas nuvens. E dois anjos vêm diante daqueles homens e diz: por que olhais para os céus, varões galileus? Do mesmo jeito que vós vedes ele subir, assim ele vai voltar. E ali nós vimos que logo após que Jesus vai para o céu, eles vão para Jerusalém receber a ordem a qual Jesus tinha dado para que eles ficassem em Jerusalém. E aí, por conta do passar do tempo, a obra do Senhor ela vai aumentando, as portas elas vão se abrindo, o povo vai crescendo por conta da inauguração que teve em Atos capítulo 2, um novo tempo, uma nova era, a qual se inicia agora com o Espírito Santo de Deus. E nós vimos que um período em que os nomes eram dados aos filhos como uma determinação profética. Estevão, ao nascer, recebe o seu nome de Estéfanos, no qual quer dizer coroa. Os pais de Estevão, ao colocar o nome de coroa, estavam profetizando na vida daquele jovem, na vida daquele rapaz, que Estevão seria o primeiro cristão a receber a coroa da vida. Mal eles sabiam que no nascimento de Estevão, quando eles vão colocar o nome dele de Estevão, eles já estavam profetizando uma bênção na vida do filho deles. Eles já estavam profetizando uma bênção na vida daquela criança que estava nascendo. Mal eles sabiam que ele estava dizendo: você será o primeiro cristão a receber a coroa da vida. E nós vimos que essa coroa da vida é a coroa prometida para aqueles que são fiéis até a morte. E nós vimos que pelo decorrer da história de Estevão, nós vamos ver que Estevão foi um homem fiel até o seu último dia de vida. Foi um homem que não deixou a presença do Senhor até o seu último instante que ele viveu sobre a terra. A Bíblia diz que como judeu nascido em Israel, ele morava fora de Jerusalém, mas como ele tinha ali a obrigação de vir a Jerusalém pelo menos 3 vezes no ano, 3 vezes em 3 celebrações. Na primeira celebração que ele tinha que estar em Jerusalém era a celebração da Páscoa. Na segunda era a segunda celebração dos tabernáculos, as festas das cabanas. E o terceiro era o festa de Pentecostes, que era logo 50 dias logo após a Páscoa. A Páscoa ela representa um momento de tristeza, porque sempre na Páscoa alguém tem que morrer. E na última Páscoa quem morreu foi Jesus. 50 dias logo após a Páscoa sempre tem 50 dias de festa de Pentecostes. Depois de
50 dias de festa de Páscoa, depois de uma festa de tristeza, depois de um momento de que alguém ter morrido, logo após 50 dias, tem uma festa de Pentecostes preparada para aqueles que passou por uma Páscoa. E nós vimos que isso significa que no dia de Pentecostes, Estevão ele estava em Jerusalém. No dia a qual o Espírito do Senhor, a qual Jesus tinha prometido que ele iria para o Pai, mas ele enviaria o Consolador, o amigo da noiva, que estaria conosco todos os dias, Deus, aleluia, a qual intercedia por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Estevão estava nesse dia. Ele estava no dia dessa festa, no dia que aconteceu que o Espírito Santo resolveu descer sobre os discípulos. Isso significa que no dia de Pentecostes, eles estavam em Jerusalém. E uma coisa boa é estar em Jerusalém. Porque nós vimos que em Jerusalém, Deus, ele habita em Jerusalém. É um lugar onde Deus, ele manda a bênção, é em Jerusalém. É um lugar onde os discípulos, eles estavam pregando a palavra, fazendo a obra do Senhor, fazendo em Jerusalém, dentro da cidade de Jerusalém. É fácil, dentro de Jerusalém, é fácil, nós recebemos as bênçãos do Senhor. As promessas do Senhor estavam postas sobre Jerusalém naquele momento. E nós vimos que isso significa que quando o texto diz em Atos capítulo 2, versículo 5, que habitavam em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações de debaixo dos céus. A Bíblia vai nos dizer que um desses homens que estavam em Jerusalém era Estevão. Um desses homens que estavam em Jerusalém era esse homem a qual nós mencionamos na Bíblia nesse momento. Ele havia subido para Jerusalém para a festa dos Pentecostes. E nós vimos que Estevão, ele foi um dos homens atraído pela presença. Estevão, ele foi um dos homens atraído pela glória do Senhor. Ele foi um dos homens atraído pela chama pentecostal. Ele foi um dos homens que, quando a Bíblia diz que Pedro se levantou e pregou, e 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, se converteram, a Bíblia diz que um dessas 3.000 almas era Estevão, que estava se convertendo naquele momento. A Bíblia diz que quando Pedro ele se levanta com uma voz de autoridade, cheio do Espírito Santo, ele se levanta dizendo: varões galileus, ninguém aqui está cheio de mosto e nem vinho, é apenas a 3ª hora do dia. Isto foi apenas uma profecia dita por Joel, quando ele disse que nos últimos dias nós receberíamos uma porção dobrada do Espírito sobre nós, a qual falaríamos em novas línguas, os jovens teriam sonhos, os velhos teriam visões. Se bebêssemos alguma coisa mortífera, não faria mal a nenhum de nós. Se pegássemos em uma serpente, não faria mal nenhum a nós. Isso era uma promessa que estava em pleno cumprimento. E ali Pedro, cheio da presença do Senhor, ele começa a pregar a palavra de Deus. E ali aquela multidão vai de encontro, porque dentro do cenáculo a Bíblia diz que o barulho era intenso, no barulho de um vento veemente e impetuoso que encheu a casa, aonde eles estavam assentados e reunidos. E o barulho era intenso, porque o Espírito Santo do Senhor desceu sobre cada um deles, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. E aquele barulho chamou a atenção da população que estava em Jerusalém. E um deles era Estevão. Aquele barulho chamou a atenção de Estevão. A Bíblia diz que em Atos 2, versículo 1, diz
Jerusalém. Em Atos 2, versículo 5, ele estava hospedado na cidade de Jerusalém. Em Atos 2, capítulo 6, ele é atraído pelo barulho pentecostal que a igreja estava fazendo naquele momento. Em Atos 2, versículo 41, ele é batizado nas águas. O processo é rápido, o processo é instantâneo, o processo na vida desse rapaz é rápido. Porque quando Deus ele tem algo na vida de alguém, Deus não perde tempo enquanto a pessoa está dando brecha para que Ele venha agir nas nossas vidas. Mas o que acontece em nossos dias muitas das vezes é que Deus ele tem pressa nas nossas vidas. Deus ele tem pressa em nos levantar como profetas do Senhor. Deus ele tem pressa em nos abençoar. Mas só que muitas das vezes nós não estamos dando o livre-arbítrio para que Deus venha ter pressa em agir em nossas vidas. Nós não estamos dando a total liberdade para que Deus venha operar e fazer com que a vontade dele se aperfeiçoe em nossa vontade. Muitas das vezes a nossa vontade está prevalecendo na vontade do Senhor. Muitas das vezes o nosso querer está lá em cima e a vontade do Senhor está lá embaixo. Mas aí o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: Ele tem pressa na minha e na sua vida. Ele tem pressa em realizar a promessa que Ele tem preparado para a minha vida, para a sua casa, para a sua família. Mas para isso acontecer, nós temos que dar liberdade para que Ele venha cumprir a promessa dele na nossa vida. Como que Deus ele vai realizar com pressa aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas? Esse é o glória. O bicho está se convertido. Como que Deus ele vai realizar as promessas, aquilo que Ele tem pressa, sendo que nós não estamos dando a total liberdade para que Deus venha cumprir as promessas deles na nossa vida? Muitas vezes nós questionamos e dizemos: Deus está demorando tanto. Deus está demorando tanto, o tempo está se passando, as gerações estão se passando. Mas aí, será que nós estamos dando a liberdade para que essa pressa do Senhor venha se concretizar sobre as nossas vidas? Para que nós possamos dar total liberdade para que as promessas do Senhor elas se concretizem sobre as nossas vidas. A Bíblia diz que no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 6, ele foi atraído por aquele barulho pentecostal. Ele se converte, ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. E no mesmo livro de Atos, no versículo 41, Estevão já está descendo as águas do batismo. Ele já está sendo uma nova criatura para o Senhor. As coisas velhas estavam se passando e ali estava ressurgindo um novo homem. E logo após, a Bíblia diz que ele recebe o batismo nas águas. Estevão, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. É rápido. O processo é rápido na vida daquele qual damos liberdade para que Deus venha agir nas nossas vidas. E no capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, é levantado uma grande coleta. No capítulo 4, no versículo 32, diz que da multidão dos que creram, os 3.000, os 5.000 começaram a vender as suas propriedades, pegaram o dinheiro que eles vendiam as suas propriedades e depositaram aos pés dos apóstolos, depositaram aos pés daquele que estava ali anunciando a palavra do Senhor com ousadia. Agora, logo após Estevão ele descer as águas do batismo, agora logo após ele receber o batismo com o Espírito Santo, a Bíblia nos informa que Estevão ele se torna um ofertante e um dizimista na casa do Senhor. Ele se torna um contribuinte para que a igreja do Senhor começasse a progredir e avançar sobre a terra. E agora no capítulo 6, a igreja vai vivenciar um grande problema.
igreja crescer. Glória a Deus. Aleluia. Porque tudo aquilo que cresce, Glória a Deus. Aleluia. ele causa problema. Você que quer crescer na obra do Senhor, Glória a Deus. se prepare para enfrentar problemas. Glória a Deus. Se prepare para enfrentar situações adversas sobre a sua vida. Glória a Deus. Se você não quer crescer, você não vai vivenciar problemas. Aleluia a Deus. Mas se você quer vivenciar um crescimento espiritual, se prepare, porque tem problema de esperança. Glória a Deus. Tem situações que você vai ter que passar para que você venha crescer a cada vez mais na presença do Senhor. E agora em Atos, no capítulo 6, no versículo 1, diz que a multidão dos discípulos era numerosa e houve uma murmuração. E a causa do problema é o crescimento. Porque ninguém murmura contra aquele que está caído. Glória a Deus. Todos murmuram com aqueles que estão de pé. Aleluia. Sempre se levanta a acusação por aquele que está fazendo algo na casa do Senhor. Mas se estamos parados sem fazer nada, ninguém tem como nos acusar ou levantar a acusação contra a nossa vida. Mas se nós se levantamos para fazer alguma coisa, se prepara para levar pedrada sobre a sua vida. Se prepara para levar calúnias sobre a sua vida. Se prepara para levar calúnias sobre o seu ministério, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Porque só é apedrejado aquele que está fazendo alguma coisa. Porque contra aquele que está parado não tem argumento. Mas se você estiver em pleno movimento, a todo momento vai ter pedrada vindo em tua direção. Mas uma coisa que nós temos que dizer é que enquanto estão jogando pedrada, o altar do Senhor está subindo as nossas vidas. Enquanto a palavra está sendo lançada sobre as nossas vidas, é porque tem alguém se lembrando de nós. É porque tem alguém questionando sobre a nossa vida. O ruim é quando parar de falar. Se quando parar de falar, pode ver, tem alguma coisa errada. Se você vê que não tem problema nenhum acontecendo com você, pode ver, tem alguma coisa de errado acontecendo. Mas a todo momento você recebe alguma coisa, você pode ter a certeza: eu estou no caminho certo. Eu estou no lugar certo onde Deus quer que eu esteja. Eu estou no momento certo onde Deus me posicionou para que eu esteja. Porque foi assim com Jesus. Aleluia, meu Pai. Jesus só fazia o bem, e mesmo assim acharam motivo para o matar. E mesmo assim acharam motivo para o pendurar numa cruz. Aleluia. E no mesmo dia que disseram: mata Barrabás ou mata Jesus? E ali todos os homens disseram: mata Jesus e solta Barrabás. Um homem que não fez mal para ninguém. Um homem que curou enfermos, que ressuscitou mortos, que só fez prodígios, Aleluia, meu e ainda Pai. achou motivos para o matar. Imagina aí você, que somos falhos, somos pecadores. A todo momento nós somos levados como ovelha muda ao matador. A todo momento vão querer colocar uma espada na nossa garganta para nos matar. Mas maior é aquele que chamou a igreja do Senhor. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que tem contemplado as suas dificuldades. Maior é aquele que tem contemplado os seus momentos e que tem te consolado a todo momento da sua vida. Maior é aquele que tem te colocado sobre a sua presença, de pé na presença do Senhor. Em Atos capítulo 6, no versículo 1, diz que houve uma murmuração. Crescimento, houve uma murmuração porque as viúvas não estavam sendo atendidas na assistência social da igreja. E aí nós vimos que a Bíblia nos diz que por conta das viúvas não estarem sendo atendidas como deveria estar sendo na distribuição diária dos alimentos, causou-se um problema. E a primeira coisa que nós vimos, que os apóstolos
fizeram foi orar. Porque a Bíblia diz no capítulo 4 do livro do Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que, tendo orado, moveu-se o lugar aonde eles estavam. A oração ainda, ela traz para nós movimento. A oração ainda, ela provoca o céu e faz com que as mãos do Senhor, elas se movimentem em favor da sua igreja. A oração ainda é um remédio que traz solução para o povo de Deus. A oração ainda é um remédio que traz ainda a solução para as nossas vidas. O problema apareceu. Eles entraram em oração. O problema ele só se vence através da oração. Foi assim no princípio de quando a igreja ela iniciou. Marcaram uma reunião, os líderes, os diretores, mas quando eles chegaram na reunião, a Bíblia diz, eles já chegaram com a solução do problema. Porque antes deles irem marcar a reunião, eles oraram ao Senhor. Antes dele marcarem uma convocação para todos os líderes, para todo o povo da igreja do Senhor, eles primeiro foram buscar o dono da igreja. Eles primeiro foram buscar aquele que tinha o controle da igreja na palma das suas mãos. Enquanto nós estivermos buscando o dono da igreja, nós vamos ter a solução. Enquanto nós estivermos buscando o dono de cada um de nós, nós vamos ter soluções para os nossos problemas. Nós vamos encontrar soluções para as nossas dificuldades. A Bíblia diz que quando eles chegaram para convocar a reunião, eles já chegaram com a solução. E a solução foi: escolhei dentre vós 7 homens cheios do Espírito Santo. A solução a qual Deus tinha dado para ele foi: escolhei para vós 7 homens cheios do Espírito Santo. Porque onde tem crente cheio do Espírito Santo, não tem murmuração. Porque uma pessoa que está cheia do Espírito Santo, ele não tem tempo para pegar e murmurar contra a vida de ninguém. Porque só murmura contra a vida de alguém aquele que está vazio. Só questiona contra o trabalho que está sendo feito aquele que está vazio. Que não tem tempo para se encher do Espírito Santo, então ele vai questionar. Vai murmurar com o que está sendo realizado. Vai murmurar com o que está sendo feito. Vai questionar com o trabalho que está sendo realizado. Escolhei para vós 7 homens. Mas a igreja tem 10.000 membros. E Deus só mandou escolher 7 homens. A igreja está crescendo. Mas aqui nós aprendemos uma lição. É que Deus ele não precisa de quantidade para trazer mudança para um povo. Deus ele não precisa de um grande número de pessoas para trazer mudança para uma sociedade. Não. O que Deus precisa é de apenas alguns crentes cheios do Espírito Santo, para que Ele possa começar a trazer mudança para o povo. Não é a quantidade, é a qualidade. No que adianta ter várias pessoas? No que adianta? Mas são apenas pessoas que não ajudam. São apenas pessoas que não põem o ombro embaixo da carga. São apenas pessoas que não dão o seu braço para estar ajudando, para conduzir o trabalho, para estar na direção do trabalho. Deus ele não precisa de uma multidão para trazer mudança. Deus precisa apenas de
qualidade de pessoas que estão dispostas a ser cheias do Espírito Santo para começar a fazer mudança sobre o lugar, sobre o povo. O que adianta? É melhor de uma criança cheia do que um grande teólogo sendo vazio. É melhor sendo uma criança sendo usada por Deus com uma palavra de sabedoria para nós, do que uma pessoa dizendo que sabe de tudo e não sabe de nada. Deus, Ele é simples. O Evangelho é simples. Jesus opera na simplicidade. Jesus não está olhando para aqueles que são grandes, que se acham grandes, que dizem que tem tantas coisas, que dizem que sabem tantas coisas. Não, Jesus está à procura de pessoas cheias do Espírito Santo, que estão dispostas a se humilhar debaixo da poder do Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, faça a tua vontade, e eu quero ter milagre na minha vida. Do que adianta ter tantas coisas, saber tantas coisas, mas não ter a humildade dentro dos nossos corações, de saber reconhecer no momento que nós estamos falhando e pedir a misericórdia do Senhor, dizendo: Senhor, pede misericórdia. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? E aí nós vimos que 7 homens, a qual o Senhor Jesus, Ele deu a instrução para que o povo pudesse escolher. Aí nós lembramos de Moisés. Moisés manda 12 espias para espiar a terra. 10 voltaram dizendo: nem adianta, Moisés, é terra de gigante. Nem tenta, Moisés, é melhor voltar para Egito, porque o lugar onde nós vamos só tem gigante que vão nos matar vivo. Mas 2 voltaram com uma mensagem diferenciada. Chegaram para Moisés e disse: Moisés, a terra só tem gigante, mas se Deus fez a promessa que nós vamos habitar lá, quem é o gigante para enfrentar o Israel do Senhor? O que importa é a promessa que tem à frente das nossas vidas. Não é um gigante que nós vivenciamos todos os dias e tentamos nos matar. Quais são as promessas que Deus tem feito para mim e para a sua vida? A promessa é menor do que o gigante que você enfrenta? Ou o gigante é muito maior do que a promessa que Deus te fez? Eu creio que a promessa é muito maior. Para nós queremos olhar para o gigante e queremos voltar para trás. Para nós queremos olhar para o gigante e queremos retroceder o caminho. Deus tem preparado novos céus e nova terra para nossas vidas. Nós vimos Eliseu. A Bíblia diz que Elias, quando a viúva ela perde o seu filho, Elias vai, entra na casa, deita sobre o menino e o menino ressuscita. Agora Eliseu, sucessor, Elias está morto, agora Eliseu está continuando o seu ministério. Eliseu quis fazer diferente. A Bíblia diz que o filho da sunamita morre, e ali Eliseu manda: Geazi, vem aqui, pega o meu bordão e toca lá no menino. E Deus só olhando lá em cima. Deus poderoso. Eliseu estava querendo fazer da sua própria vontade. Jesus chegou e tocou no menino, nem aí. Nem mexeu, o menino mexeu. Jesus volta e diz: o menino não ressuscitou. E aí eu posso imaginar o mesmo momento Deus repreendendo Eliseu, dizendo: o meu poder está no cajado
ou está na sua vida, Eliseu? Glória a Deus. Eliseu foi, deitou sobre o menino e o menino reviveu. Aleluia. Quem está vivo, o cajado ou Eliseu? Quem tem a unção é o cajado ou Eliseu? É o homem de Deus que está qualificado na qualificação de profeta. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. O poder de Deus não se materializa em coisas pequenas. O poder de Deus se materializa em você. Aleluia. É na sua vida. A Bíblia diz que todo o poder Ele nos deu. Toda a autoridade Ele nos deu sobre as nossas mãos. Sobre as nossas vidas. Está sobre nós. Glória a Deus. Aleluia, Pai. A autoridade do Senhor está sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos o poder para repreender aquilo que vem para tentar nos assolar. 7 homens de boa reputação, ter como testemunho cheio do Espírito Santo. Deus não escolhe quem está vazio, Deus escolhe quem está cheio. Deus escolhe aquele que estão já preparado, forjado, para trazer mudança para o lugar. Deus não vai pegar ninguém que está chegando agora, não. Deus vai pegar você que já está há muito tempo. Deus vai pegar você que está dizendo que não adianta nem fazer mais nada. É você que Deus vai pegar para trazer mudança, para mostrar que ainda Ele tem mudança para esse lugar. Que Ele pode fazer algo diferente acontecer. Que Ele pode fazer sanar a murmuração. Mas se muitas das vezes nós tivermos boca apenas para questionar e murmurar, nós estamos vazios. Nós estamos completamente vazios. Mas se nós estivermos boca para dizer: eis-me aqui, Senhor. Assim como Isaías disse no capítulo 6, dizendo: envia-me a mim. Você pode ter a certeza que através da sua vida Ele vai trazer mudança para esse lugar. Ah, mas já foi tanto tempo, quantas promessas já foram lançadas. Não importa quanto tempo faz, o que importa é que Deus vai fazer algo diferenciado. Mas para que algo aconteça, nós precisamos se colocar na brecha e na posição de adorador na presença do Senhor. Cheios de sabedoria, quais possamos nomear sobre esses serviços. A Bíblia não diz que eles serão nomeados sobre diáconos, mas eles são nomeados sobre serviços. Porque o que importa não é o título. O que importa é ser cheio do Espírito Santo. Porque um crente que ele está cheio do Espírito Santo, ele não precisa de títulos. Estevão, ele não precisou de títulos para trazer mudança onde ele estava. O que adiantaria de nós termos um título dizendo que somos alguma coisa, sendo que estamos vazios? Sendo que estamos completamente vazios daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Deus, Ele está à procura nesses últimos dias, nesses últimos tempos, que a igreja do Senhor está vivendo sobre a terra, de pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da graça e compromissadas com a sua obra. Compromissadas com a sua obra. Nós temos visto com os decorrer dos dias, Deus está recolhendo pessoas. Deus está recolhendo aqueles que já estão preparados. Deus está passando em revista sobre a terra. E está levando aqueles que estão preparados para a sua seara. Estão levando aquelas rosas que estão prontas para o seu jardim. E por isso,
Deus está levantando uma geração. Aleluia. E por isso Deus está levantando uma geração que vai substituir estas pessoas que estão preparadas para assumir e que vai trazer diferença sobre a terra. Nós vimos a palavra do Senhor. Nós não vimos aqui para você dizer nessa noite: receba título. Eu não vim aqui nessa noite para você receber nessa noite dizendo: receba título, você vai ser alguma coisa. Não. Eu vim aqui pelo Espírito de profecia para te dizer nessa noite: seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da graça do Senhor. Seja cheio da presença do Senhor. Só da glória quem tem. Só tem quem recebeu. E só recebe quem crê. Se você crê nessa noite, então receba sobre a sua vida uma pressão do Espírito Santo do Senhor, a qual vai impactar a sua alma nessa hora. Aí a Bíblia diz que o parecer agradou a multidão e elegeram Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio da graça do Senhor, cheio da presença do Senhor, cheio do poder. Um homem preparado. Estevão era um homem cheio de tudo. Ele era cheio da graça, cheio do poder, cheio de fé e cheio do Espírito. Agora imagina um homem como esse, cheio do Espírito Santo. Porque ou nós somos cheios ou nós somos vazios. Não tem meio termo. Porque não tem como dizer: eu sou cheio até a metade. E a outra metade? E cheio do quê? Ou é cheio da presença do Senhor, ou é cheio de coisas mundanas. Temos que ser cheios do Espírito Santo do Senhor. Estevão, cheio de fé. A Bíblia diz que ele fazia prodígios, milagres e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que mesmo ele sendo um homem cheio do Espírito do Senhor, cheio de fé, cheio da graça do Senhor, ele causou raiva entre o povo. Acharam motivo para o matar, porque ele fazia diferença onde ele passava. Aí a Bíblia diz, no capítulo número 7, no versículo 54, que ouvindo o povo isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Aleluia, Senhor, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. glória a Deus, aleluia. E ali aqueles homens pegaram pedra para começar a apedrejar Estevão. E ali ele, tomado pelo Espírito Santo do Senhor, a Bíblia diz que ele abre os seus olhos, ele levanta a sua cabeça para o céu e começa a dizer: eis que vejo os céus abertos, anjos do Senhor passeando em volta do seu trono, Aleluia, Senhor. rios de fogo em volta do seu trono, a destra do trono de Deus, aquele que é o advogado, justo juiz, aquele que vela pela minha alma. E o povo começou a jogar pedra. O povo começou a jogar pedra naquele rapaz. Senhor, aleluia, Senhor. Agora pergunta: ele sentiu a pedra? Não sentiu uma pedrada. Aleluia, Jesus. Porque quando o povo pegou a pedra para o atirar e o matar apedrejado, ele olhou para o céu e viu os céus abertos. No mesmo momento, o Espírito do Senhor arrebata Estevão Glória a e o Deus. leva para os céus. Um homem cheio do Espírito Santo, fiel até o seu momento de morte.
fiel até os seus últimos dias, fiel até o momento a qual ele combateu o seu bom combate. Ele acabou a sua carreira e guardou a fé nos seus caminhos. Um homem que venceu as suas batalhas, mas para que ele vencesse as suas batalhas, ele foi cheio do Espírito Santo e da verdade. Um homem que foi atraído pela presença do Senhor. Um homem que foi atraído pela chama pentecostal, pelo barulho que aconteceu na inauguração da igreja. Aquela chama ardeu no seu coração. Com pressa, Deus levantou o seu ministério. E com pressa, Deus o recolheu para o seu trono de glória. Porque era um homem preparado. Era um homem que estava pronto para tudo. E Deus requer nesses últimos dias de nós preparação. Deus requer nesses últimos dias que nós estejamos prontos para tudo. A qualquer momento a trombeta vai soar. Ou se a trombeta não soar, Ele vai nos chamar em particular. E aí diz a palavra do Senhor louco: se hoje te pedires a tua alma, como estás? Temos que estar preparados a todo momento. Jesus, Ele vem. O céu é real. A noiva do Cordeiro tem que estar preparada. E nós estamos aqui. E creio que você também está aqui. Porque você está preparado para esse grande dia. Porque Deus, Ele veio buscar um povo zeloso, um povo de boas obras. Se coloque de pé nessa noite.